Som. Som. Boa tarde. Agradecemos a presença de todos aqueles que se encontram aqui conosco, junto ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa. Esta reunião da Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Assistência Social da Câmara de Vereadores, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, é realizada para fins de acompanhar e discutir o relatório de gestão financeira e de atenção à saúde referente ao primeiro trimestre, né, Delcio? Quadrimestre de 2024, terceiro quadrimestre de 2024, a ser apresentado pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa. A Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Assistência Social é composta pelos seguintes vereadores: vereador Osório Antunes dos Santos, estou aqui, como presidente pelos vereadores Áureo, está aqui, nosso colega de saúde, né, Áureo? Hoje é composta a mesa só do pessoal de saúde, né? E também o vereador Regis, achados bom. A suplente, se eu não me engano, é a Cleonice Brignon, né? Tá. Estão conosco aqui, juntamente à mesa dos trabalhos, Décio Steff, presidente da Fundação Municipal de Saúde, a Fabiane Avelaneda, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. O presidente é o Pedrinho, né? E também estarão realizando apresentações de dados. E Ademir da Rosa, secretário de Gestão, está presente. Contador Rogério Giareta, isso já faz tempo, né? Né, Giareta? Entende dos números?
Mas também tem aqui a nossa amiga Beatir, né? Beatir está na mesa, né, Beatir? O teu nome eu não sei, mas é que eu completo, mas... também quero registrar a presença do nosso colega aí, o vereador Enzo. Tem mais algum vereador aí? Não? Doutor Claudio Soto. E quero, de imediato, agradecer a presença de todos os conselheiros e conselheiras, as pessoas que estão presentes aqui no plenário. É a primeira sessão do ano de 2025, né? Da prestação de conta à Fundação Municipal de Saúde do Conselho, né? Então, sejam bem-vindos. Esse, sim, é um trabalho chamado voluntário, os voluntariados. Tá? Convido o vereador Áureo para fazer a leitura do edital de convite para esta audiência pública, que foi publicado junto ao plenário no site da Câmara, no Diário Oficial do município. A Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Assistência Social da Câmara de Vereadores convida a população em geral para participar da audiência pública, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2025, terça-feira, com início às 18h30, junto ao plenário Héctor Alberto Beltrame. Ocasião em que estará sendo apreciado e apresentado pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa o relatório de gestão financeiro e de atenção à saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Também informamos que a audiência pública será transmitida através do site, Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa, podendo ser acompanhada pelas mídias sociais. Santa Rosa, 13 de fevereiro de 2025. Inicialmente, gostaria de enfatizar e esclarecer sobre o funcionamento desta audiência pública. A duração máxima desta audiência pública está prevista para o máximo de 2 horas. Primeiro, vamos ouvir o presidente da FUNSAR, senhor Delcio Steff. A seguir, será aberto espaço para questionamento. E, então, como eu sempre faço, eu não gosto sou presidente, mas não gosto de ser uma pessoa muito radical. Então, sempre deixo livre para o presidente já estar com as pessoas, seus diretores, para fazer os esclarecimentos para os conselheiros, enfim, todos que vão fazer perguntas depois. Vamos botar um tempo mínimo aí de inscrição, né? Quando vão falar, né? Para senão, depois, senão às 2 horas você vai rápido, né? Então, eu gostaria que as pessoas respeitassem o horário. Não vou botar em minutos, mas vamos deixar fazer o seguinte: vocês já sabem, vocês ajudam a fiscalizar e cuidar, tá bom? Se a gente achar que é demais, a gente fala, tá? Então, senhor presidente, senhor Delcio, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Acho que a audiência pública é sempre um momento importante para trazer os dados e dar transparência, nesse nosso caso, o que aconteceu na saúde pública do município. Então, a proposta hoje, o vereador Osório, é assim, ó, a gente vai fazer a apresentação com o secretário Ademir e depois o gerente Rogério, que trará os dados. Mas acho que antes disso é importante falar que nós estamos fechando aqui o terceiro trimestre, mas é um fechamento do ano. E na saúde, o ano ele foi bastante intenso e com avanços. Nós tivemos, assim, a questão da dengue, que nos trouxe muito trabalho na rede, mas o sistema ele deu conta do atendimento, as pessoas não ficaram sem atendimento, mas nós conseguimos avançar em outras áreas também, que é importante que seja dito. A integração dos sistemas, que é a interoperabilidade, que é os dados hoje, que na atenção básica, na rede hospitalar e na própria UPA, eles têm os mesmos dados e no mesmo tempo. Outra questão importante, o avanço no teleatendimento. Nós fechamos esse ano em torno de 7.000 consultas de tele nas unidades de saúde, mais um avanço. Nós estamos também trabalhando na implantação do SUS Digital, que é um trabalho regional que a gente recebeu um recurso e vai executar no decorrer do 2025. Acho que o terceiro turno é uma proposta que a gente trouxe,
foi aprovado e nós passamos de 6 para 8 unidades com terceiro turno esse ano. Então, os avanços na linha de cuidado das pessoas de Santa Rosa, ele foi muito grande na questão do atendimento da rede como um todo. O nosso sistema de saúde, ele é a soma das 3 áreas, que é a atenção básica, a rede de urgência e o serviço hospitalar. Essa é a nossa grande diferença, é a nossa grande força. Se vocês forem num outro município, tu pode ter ali um hospital diferente, tu pode ter uma atenção básica mais concentrada, ou mais a formação e a função de rede que a gente tem aqui, eu desconheço outro lugar que tenha nessa condição e nessa proporção. Acho que é um momento importante. Em Santa Rosa foram investidos 194 milhões em saúde ano passado, isso não é pouco dinheiro, isso é um reflexo de tudo que se fez em toda a rede. Acho que a questão das consultas médicas, que sempre era uma dificuldade, a gente avançou muito, a gente fechou o ano com média de 12 mil consultas médicas na unidade de saúde, em torno de 5 mil na rede de urgência, e 3 mil no serviço especializado para Santa Rosa. Os serviços especializados são hoje em torno de 7 mil mês, mas de Santa Rosa, 5 mil. Então, é uma população que teve acesso a 20 mil consultas médicas mês. Isso é muito acesso. Então, as pessoas às vezes acham que pode ser diferente, ou isso ou aquilo, pode ser de maneiras diferentes, mas o acesso que a nossa população tem, o que se construiu ao longo desses tempos, desses anos todos da municipalização, isso só avançou. Nós não precisamos retroceder até hoje na nossa condição de atendimento. Acho que essa é a grande lição que se consolidou mais uma vez nesse ano. Vou passar então para o secretário Ademir para seguir na apresentação. Boa noite a todos. Vamos começar então a nossa apresentação do relatório da saúde. Nós temos aqui, só para relembrar, os 21 indicadores que foram pactuados então em abril do ano passado. Alguns indicadores a gente vai perceber que tem algumas metas que, como foi aprovado pela 14ª Coordenadoria e pelo Estado, a gente não teve muito como mudar, porque já estava no ano corrente. Mas aí para esse ano já fica mais ajustado as nossas metas. Como o Délcio comentou, a grande maioria dos indicadores nós vamos perceber que teve avanço, teve alguns que a gente não alcançou toda a meta, mas dá para ver que do ano de 2023 para 2024, a gente teve avanços bem consideráveis. Então, vai ter alguns indicadores que a gente vai perceber que vai ter o dado do quadrimestre e tem outro que vai aparecer somente o dado anual. Nós temos 5 indicadores que correspondem a cada um dos quadrimestres que a gente mostra e que a gente faz aqui sempre no mês de maio e no mês de setembro, mas hoje então um pouquinho mais longo porque pega todos os indicadores. Aqui então é a relação de todos os indicadores que estão pactuados. Começando então sobre a nossa estrutura, o nosso organograma, dá para ver que ainda as caixinhas ali de diretoria, todas elas estavam completas, porque se refere a 2024. Tá? Para não haver dúvida, tem gente nomeada nesse momento ou não, ela corresponde então ao ano passado. Então as caixinhas estavam todas elas preenchidas. Nós continuamos então com as 18 unidades básicas de saúde, mais as 2 unidades avançadas e a unidade prisional. Aqui eu só trago uma diferenciação para demonstrar então que nós temos as 8 unidades básicas de saúde que estão com o terceiro turno, que é então a unidade básica de Cruzeiro do Sul, Júlio de Oliveira, Auxiliadora, Beatriz Oliveira, Esperança, Sulina, Centro e Timbaúva.
Então, são as 7 unidades que já estão operando com um turno estendido. Aqui os dados, então, não são indicadores pactuados, mas são informações importantes da nossa rede complementar. Então, aqui a gente traz um histórico desde 2017, mostrando um pouquinho da evolução de todos os nossos serviços. Então, se nós pegar, então, consultas médicas de urgência, nós temos, em 2024, totalizou aí 66.864 consultas. As eletivas, 86 mil. Todos esses itens, como o Delcio já comentou antes, e eu já venho reforçando, todas elas estão com valores, aliás, com números de atendimentos maiores que nós tivemos em 2023. Nós temos quatro desses serviços que ainda não totalizou, porque depende do sistema do Estado e ainda não estão atualizados. Eles estão representados ali em 11 meses, e mesmo com 11 meses eles já alteraram, aliás, já ultrapassaram o volume de serviços que foram registrados em 2023. Então, as cirurgias, no total também, somando as eletivas e as de urgência, nós tivemos 3.515 cirurgias, exames laboratoriais 327.214, exames de diagnóstico, somando então raio-x, ultrassonografia, mamografia, tomografia e ressonância, então ele somou 91.196 exames. As internações, nós tivemos 8.903 e bolsas de sangue coletadas, 9.224. Número de atendimentos da atenção básica. O terceiro quadrimestre, nós tivemos, então, 380.299 procedimentos, num total do ano de 1.263.502. Também fazendo uma pequena comparação aí com 2023, nós estamos vendo um aumento aí de mais de 200 mil procedimentos realizados nas unidades básicas de saúde. Então agora vamos para os indicadores que são pactuados. Então, começando pela taxa de mortalidade infantil, ele não é um indicador que é quadrimestral, ele é então somente anual. Nós tivemos aí um resultado de 9,08, nós tivemos 8 óbitos no município. Então, como não foi atingido, já foi colocado uma das ações que precisa continuar e precisa intensificar para o próximo ano, que é então 2025. Plano de ação, então, intensificar o Comitê Intersetorial de Mortalidade Materno-Infantil, mantendo as investigações dos óbitos e discussão de casos. Outra ação, manter e aprimorar ações de transição do cuidado entre as instituições. O indicador 2, então, é o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Então, a meta que tinha sido pactuado é 6, o resultado foi 5, então atingiu a meta, e se nós comparar com 2023, o resultado ele é bem melhor, porque em 2023 a gente teve 14 casos. O indicador 3, testagem para HIV nos casos novos de tuberculose notificados pelo SINAM. Então, nós tivemos 5 casos, a meta, então, de testagem realizada foi de 100% dos casos. Da mesma forma, no ano passado, a gente também tinha atingido a meta, e a meta era um pouquinho inferior em relação a 2024. Indicador 4, razão de mortalidade materna.
Então, esse é um indicador que ele é monitorado no quadrimestre. Nós tivemos o resultado 0 e o ano todo, então 2024 também, o resultado foi 0. Indicador 5, coeficiente bruto de mortalidade por AIDS. Ano de 2024, a meta 5,41. Então, o resultado foi 1,3. Também foi um resultado bem melhor do que a gente teve em 2023. Indicador 6, número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Nós não tivemos, então, nenhum caso nos últimos 2 anos. Então, a gente atingiu também o objetivo que foi pactuado. Indicador 7, taxa de mortalidade por câncer de mama. Então, também é um indicador que é medido também no quadrimestre, além do anual. Então, a meta em percentual era 10,12, nós não atingimos. Nós tivemos um resultado aí de 17,72 dentro do quadrimestre. No total do ano, a gente ficou acima, tá? Ficou acima também da meta, onde nós tivemos 12 óbitos no ano todo. Então, tem o plano de ação, que é realizar as ações de educação dentro, então, do contexto de saúde, da atenção primária em saúde, e detecção precoce com o objetivo de reduzir a mortalidade e a morbidade. Importante depois, no momento das perguntas, dúvidas, nós vamos ter, então, pessoas para ajudar a clarear ainda um pouquinho mais todo esse plano de ação. Indicador 8, cobertura vacinal de vacina tríplice viral, primeira dose para crianças de 1 ano de idade. Então, a gente atingiu também a meta, tinha uma meta de 95%, nós fechamos o ano, então, em 96,92%. Também com um percentual um pouquinho acima do que a gente tinha atingido lá em 2023. O indicador 9, municípios com monitoramento de Aedes aegypti por ovitrampas. Então, a gente atingiu a meta. Esse também é um indicador novo. Aqui o resultado 1, ele é mensurado se o município tem ou não tem esse monitoramento. Então, o município de Santa Rosa tem, por isso que o resultado é 1, e o número de ovitrampas que a gente tem implementado é 105. Indicador 10, proporção de gravidez na adolescência entre faixas etárias de 10 a 19 anos, proporção de nascidos vivos em mulheres de 10 a 19 anos, então é percentual. Nós tínhamos uma meta de 5%, o nosso resultado foi 5,33%. Então, ficou um pouquinho acima, porém, se a gente fazer uma comparação com 2023, a gente também pode perceber que a gente melhorou o resultado em relação ao último ano. Então, o plano de ação é intensificar as ações de prevenção já realizadas, dando ênfase ao programa Saúde na Escola, e realizar ações de educação sexual com ações comunitárias, rodas de conversas, campanha socioeducativa. Indicador 11. Ações de matriciamento sistemático realizado por CAPES com equipe de atenção básica. A gente atingiu, então, nos últimos 2 anos, atingiu a meta que estava prevista 100%, então, resultado 100%. Indicador 12, então, é o índice de internações por transtornos mentais e comportamentais. A nossa meta é 363,36, o resultado é 506. Aqui, inclusive, a gente já discutiu
em algum momento sobre esse indicador, porque quando tu olha acesso, quer dizer que o indicador é bom, porque nós estamos tendo mais acesso a internações do que foi definido na meta. Por outro lado, tem outras ações, né, que pode se verificar por que está internando tanto. Mas, enfim, uma das responsabilidades da gestão é garantir o acesso. Então, o acesso está sendo garantido e está tendo mais internações por ter a estrutura toda montada. Indicador 13, percentual de idosos com registro do procedimento de avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, esse indicador também, ele é um indicador quadrimestral. Então, dá para ver que a gente ficou um pouco abaixo também no quadrimestre, que a meta era 30, nós ficamos com 14,17. No ano, a gente atingiu 27,48, muito próximo da meta. Também, se pegar e verificar o contexto do ano anterior, 2024, a gente teve um resultado melhor que 2023. O número de avaliações dá 680 avaliações a mais em 2024 em relação a 2023. Então, o indicador, como ele não foi atingido, então tem a ação, ampliar a meta em todas as equipes de saúde da família, desde o primeiro quadrimestre, com treinamento e participação de toda a equipe na realização por AMD, por faixa etária, a partir dos 60 anos de idade e estratificação de risco. Indicador número 14, então, percentual de prevalência de excesso de peso na população adulta do Rio Grande do Sul. Então, a meta 75,09, nós atingimos 74,83, muito próximo da meta. Quero reforçar aqui o que eu comentei antes da pactuação. Devido todo o que aconteceu lá no início de maio, final de abril, a pactuação ela chegou para nós para discutir e definir metas lá no final do mês de julho. Muitas metas já vindo definidas, tá? Definidas com dificuldade para a gente fazer alguma alteração. Alguns dos indicadores, dá para ver que a gente pegou uma série histórica para nós definir as metas e a gente ficou um pouquinho abaixo. Que quem sabe agora na próxima reunião do Conselho a gente levar para dar uma olhada nessa pactuação, até para a gente não ficar muito fora de uma realidade do município. Mas também tivemos dados melhores que 2023. Então, o plano de ação, ampliar ações de prevenção que envolvam todos os ciclos de vida, realizar ações focando alimentação saudável e práticas de atividade física, cuidados com saúde em geral e outra ação, criar grupos de apoio para os idosos. O indicador 15, então, é o único indicador que a gente não tem o dado computado, tá? Que o sistema continua fora de operação. Então, desde o início do ano, ele continua fechado. É um indicador que ele é reflexo do governo federal, mas ele aparece dentro do BI do Estado. E hoje a gente não tem esse resultado. Indicador 16, população abastecida por solução alternativa coletiva SAC com tratamento em relação à população abastecida por SAC. Então, atingimos a meta. A meta era 95 e o resultado, então, 95,42. Indicador 17,
taxa de notificação de agravos relacionada ao trabalho. É o outro indicador que também é medido por quadrimestre. Então, a nossa meta era 60% e nós atendemos 100%. Nós tivemos, então, 553 notificações. Aqui vale ressaltar que a primeira meta pactuada pelos conselheiros, ela era 100%. Santa Rosa, nos últimos anos, sempre tem atingido 100%. Mas há um acordado entre as coordenadorias que deveria ser mantido uma média de toda a região e não olhar só Santa Rosa. Mas Santa Rosa, aí, se nós pegar os últimos 5 anos que esse indicador é pactuado, sempre a gente atingiu os 100% dela. E no ano, então, também, nós tivemos 1.459 notificações. Indicador número 18, percentual de óbitos relacionados ao trabalho investigados. Nós atingimos a meta 100%, nós tivemos um óbito e esse óbito foi, então, investigado. Da mesma forma, no ano passado também a gente atingiu a meta de 100%. Indicador 19, percentual de coleta de amostra RT-PCR, diagnóstico padrão ouro, em casos de síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados e óbitos por SRAG. Então, a meta era 87%, nós atingimos 78,2%, foi, então, 201 amostras de 257 que foi coletada. Então, o plano de ação, coletar a amostra de todos os pacientes em casos de SRAG. Os dados, então, eles não estão totalmente completos, porque depende também de informações ainda do BI do Estado. O indicador 21, taxa de transmissão vertical do HIV. Então, a meta era 0, resultado 0. Também, se comparar com 2023 a gente teve um caso e em 2024 a gente não teve nenhum caso. Esses aí são os indicadores, então, pactuados com o seu plano de ação. Agora abrimos para pergunta, presidente. Pergunta a todos. Vamos abrir para pergunta agora? Então, qual é o primeiro inscrito? Doutor Benedetti? Cláudio Souto? Doutor Cláudio Souto. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidente da mesa, os convidados da mesa. Bom, eu acho que tem uma questão assim, que a gente também gostaria de saber do presidente da fundação sobre, eu não sei como é que está a questão da direção, da diretoria da atenção básica, né? Uma vez que a doutora Fabiana saiu, né? Então, acho que, enfim, acho que tem interina, né? Não sei se é interina ou se vai ter, enfim, essa conformação, só gostaria da posição da gestão, né? Acho que tem uma outra questão aqui, que é a questão da taxa de mortalidade infantil. Eu acho que seria interessante, existe essa comissão, né, da mortalidade infantil, materno-infantil, né, que eu acho que seria interessante até, enfim, eu acho que produzir um relatório ou a necessidade de estar discutindo, colocando essa discussão ali, né? Ainda eu acho que está reduzindo, né? Mas eu acho que sempre tem que estar fazendo a manutenção desses percentuais ou diminuir, é claro, né? Sempre a gente procurando fazer a diminuição cada vez mais desse percentual da mortalidade infantil, tá? Uma coisa que eu estava até conversando aqui com
com o Ademir, era sobre a questão assim, ó, eu acho que seria interessante, na apresentação, ter uma série histórica de 5 anos, sabe? Principalmente o anual ali, né? Ou, enfim, o quadrimestral, quando for apresentados os indicadores parciais, né? Eu acho que seria interessante porque a gente tem uma ideia, por exemplo, se tu for pegar a gravidez na adolescência, ela tem uma série histórica bem interessante, assim, ela tem uma série histórica que ela vem diminuindo ano a ano. Então, se tu consegue ter esses 5 anos, acho que dá um parâmetro bom para a gente poder estar tendo uma análise melhor assim dessa evolução, né, do serviço prestado, tá? Nós temos uma questão aí que é a taxa de mortalidade por câncer de mama. A gente sempre discutiu aqui antes, em tempos, enfim, vem discutindo nas reuniões passadas, que existia um déficit, né, da questão do rastreamento pela mamografia, né? Então, acho que isso aí teria que estar mais claro também. Afinal de contas, nós chegamos a esse déficit, como é que está? Já discutiu, mas eu acho que tem que dar uma reafirmada nisso aí, para a gente saber se, até para que faça uma repercussão no plano de ação, né? Quer dizer, tem que jogar mais força na conscientização, enfim, eu acho que isso aí teria que estar pensando aí, pelo menos um relatório, para saber até quais são os déficits desse rastreamento. Eu acho que seriam essas questões aí, deixa eu ver se eu tinha anotado aqui. Ah, tá. Essa questão que tu colocaste aí, Ademir, sobre a questão dos índices de internações por transtornos mentais, eu acho que tu fez uma pergunta ali que achei interessante, né? Por que está, né? Eu acredito que esteja tendo um acesso, quer dizer, está tendo porque essas pessoas que internaram, né? Como é que foi o acesso dela antes? Ela teve o acesso da rede básica? Como é que é? Acho que saber se está tendo acesso na rede básica ou se a situação está piorando ao ponto de estar internando, né? Como é que está se dando esse processo de acompanhamento dessas pessoas? Acho que esses são esses questionamentos que eu gostaria de estar colocando, tá? Obrigado. Outra questão. O indicador, doutor, ele é número, tá? Ele é número de internações. Quer dizer que teria que ter aquele mínimo de internações. Quer dizer que está tendo mais internações. Sim. Do que... Exato. Fazer questionar por que está tendo essas internações. E, claro, eu não quero também, acho que isso eu estou colocando questões assim que acho que são para a possibilidade de aprofundar mais. Por exemplo, essa avaliação do multidimensional de pessoa idosa. Eu vejo assim, eu imagino que vai fazer a avaliação multidimensional de todos os idosos. Talvez eu esteja fazendo um entendimento, talvez que eu tenho que aprofundar mais. Avaliação multidimensional de todos os idosos. Aí tu vai encontrar nessa avaliação aquelas pessoas que têm muito mais dificuldades, muito mais fragilidades, idosos que precisam de acompanhamento mais intenso. Quer dizer, pegar esses idosos e saber se eles estão tendo acesso, se está tendo um acompanhamento que tem necessidade. Porque senão tu vai gastar muita energia, não sei, essa é uma discussão que talvez até a gente pode aprofundar mais, tá? Era só isso. Obrigado. Doutor Benedetti, com a palavra. Eu não sei se o Ademir quer primeiro o Rodelcio explicar isso, porque ele fez só o questionamento, senão se fica... e são muitos questionamentos do doutor, né, eu pretendo ser mais específico e objetivo. Então, eu acho que primeiro vocês deveriam responder o que o colega perguntou, né? Vou explicar, então. Boa noite, pessoal. Então, eu vou explicar algumas coisas que o Dr. Cláudio pediu. Se eu esquecer, o senhor me lembra de novo, que foram bastante mesmo. Então, a taxa de mortalidade do câncer de mama, né? O senhor questionou quanto às mamografias, né? Como é que está essa busca? Então, o índice do ano passado para
2023 para 2024 já teve uma melhora, né? 2023 foi 1.825 mamografias e 2024, 2.156 mamografias até o mês de novembro, ainda faltava o mês de dezembro. Mudou o indicador de um ano para o outro, né? Em 2023, o indicador era a razão dos exames, né, da mamografia, e agora 2024 foram os óbitos. A maioria desses óbitos são em pessoas acima de 60 anos, que já estavam com o câncer há muitos anos. O primeiro câncer tinha sido de mama e se prolongou anos depois, deu uma metástase. Então, a questão do tratamento e da prevenção, né? A busca ativa, a orientação de como fazer essa prevenção e como fazer o rastreio. Quanto à mortalidade infantil, o comitê, né, ele se reúne a cada 2 meses, é um comitê intersetorial, que não é só da FUNSAR, tem várias outras instituições que têm relação com a infância, que participam, o hospital, a promotoria pública, até a própria pastoral da criança, e são discutidos todos os casos, que eles são já investigados pelas unidades de saúde, investigados os óbitos, e ali discutidos e vistos o que pode ser feito, quais ações podem ser realizadas. Também tem a participação de profissionais, né, tanto da fundação como do hospital, para trabalhar nisso. No último ano, a gente intensificou, não dá para dizer um setor, um grupo, digamos, de transição do cuidado, que é alguns funcionários da FUNSAR com alguns funcionários do hospital, que a gente, por via de contato telefônico mesmo, imediato, a gente já trabalha os casos, assim, uma gestante que está com algum risco, com algum problema, a gente já faz a comunicação, deu alta do hospital ou da unidade, vai ir para o hospital, já se faz essa comunicação imediata para que não se perca isso e tente se evitar alguma coisa. Mas a maioria dos óbitos envolvem questões de má formação. Quanto à avaliação do idoso, né, a avaliação multidimensional da pessoa idosa, foi um indicador também que foi pactuado, como o Ademir explicou, de vários, né? A gente teve a pactuação ao longo do ano, não era aquela coisa que estava pactuada desde o início do ano. Isso ele é feito, né? Mas não estava sendo feito em todo mundo. O que é a ideia agora? Todo mundo seja avaliado, né? Começando os que mais precisam, os que acamados, né? Domiciliados, e então passar aqueles que têm um risco maior, se essa avaliação é realizada a cada 6 meses, para ver se evoluiu, como é que está, e ver as necessidades de cada idoso de acordo com o risco que ele tem. O que mais, Cláudio? Agora já me perdi. É que é isso que eu falei agora. Daí. Então... A daí é Codelcio. A questão da diretora, nós estamos num momento de transição. Logo ali, isso vai ser providenciado e vai ser nomeado, né? Isso tem que ter um olhar mais criterioso, e a gente já está avaliando alguns nomes, e isso logo ali adiante vai acontecer. Mas isso não é motivo para as ações não acontecerem, porque o restante da equipe da FUNSAR, ela continua a mesma. A gerência, que é a Lide, por exemplo, trabalhava junto com a doutora Fábio, e a prova disso é que em janeiro, todo mundo acompanhou, nós fizemos uma grande mudança na atenção básica, que é o acolhimento dos pacientes das 7h30 até as 11 horas e das 13h30 até as 17 horas. Então, isso não impede que a gente não avance com as ações na atenção básica. Doutor Benedetti. Desculpa. Boa noite. Então, sobre os dados da internação de saúde mental, né? Fui anotando algumas coisas aqui.
Então, como o secretário Ademir relatou, a gente tem a questão do aumento dos leitos, né, de saúde mental. Também a questão do gerente, né, que mudou ali no final de 2022. Anotei também que é preciso a gente levar em consideração, né, que hoje o Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo, né, e isso reflete nos nossos atendimentos, tanto no atendimento lá na APS, quanto na especializada e quanto nas internações. A gente não pode esquecer disso. Também coloquei um pouco da questão compulsória, né, que numa outra reunião a gente falou. Antes eu olhei aqui o dado do gerente. Hoje a gente tem 12 pessoas aguardando leito no gerente, no CAPS AD, e 2 no CAPS Novo Rumo. Né? CAPS AD, álcool e drogas, e a maioria é compulsória. Né? Então, ainda é algo que a gente precisa debater muito, o uso de álcool, drogas, e juntamente com a população mais jovem, né? E aí a importância da gente promover ações junto às escolas e à sociedade. E o próprio Conselho Municipal Antidrogas, que foi retomado ali em 2023, né? A Beatriz já participou de uma reunião, não vi o Anderson aí da Vipai, mas hoje é ele que está à frente do Conselho, né? E a gente tem retomado algumas ações nesse sentido. Também a questão do uso de drogas, que aumentou muito, né? A gente sabe disso, o nosso município, infelizmente, padece. E a questão dos suicídios, que aí, quando a gente aumenta esse acesso, a gente diminui um outro dado, né? Isso precisa ser levado em consideração também. A gente tem diminuído esse dado, e eu acho que é algo bem importante da gente falar, que apesar de não estar sendo pactuado, ele é um dado, né, na saúde mental muito importante. Mas também eu fico à disposição para qualquer outro esclarecimento, Cláudio ou demais conselheiros. É o doutor Benedetti agora? Bom, em relação ao que o Ademir colocou aí, é que houve um aumento de 23 para 24, em torno de 20%, 1.200.000 atendimentos. Foi isso, né? Se eu percebi. Eu gostaria de saber esse expressivo aumento foi devido ao terceiro turno, foi devido ao um aumento da capacidade dos nossos funcionários, já que nós não tivemos contratação de novos colaboradores. E por que nós tivemos esse aumento? E aonde foi? Sua resposta. Eu acho que não é um fator, são diversos fatores. Acho que a própria questão da dengue, ano passado, ela teve uma movimentação muito maior, foi um fato, sim. O fato de a gente não ter mais a falta do profissional médico, isso também aumentou o acesso às unidades, porque hoje nós estamos trabalhando mais ou menos com 30 médicos mês trabalhando. Isso a gente brigava para ter 18, 17, 16, 20, e hoje a gente está num outro momento. Então, essa com certeza é uma das questões. E o turno estendido, o que o pessoal faz muita fala do turno estendido, que é bom, que é ruim, que é mais, que é menos, mas na verdade o turno estendido ele é com agendamento, ele tem o foco no trabalhador, então ele produz uma demanda maior, sim, mas daquela pessoa que está fora do atendimento durante o dia. E de noite faz esse agendamento, mas não foi um fator, foram pelo menos 3 ou 4 fatores diferentes que a gente chegou a esse indicador. Mas não tem uma estratificação assim, Benedetti. Aqui a gente não tem estratificação para a gente olhar quais foram os que teve aumento. Mas isso dá para fazer, o sistema te proporciona essa possibilidade de a gente estratificar o que foi o 1.260.000. Foram dá para 200 fazer. mil. A gente não tem aqui estratificado. Aumento num ano, 200 mil atendimentos num ano. Tudo bem, concordo com o Delcio que a dengue aumentou a demanda, né? Mas 200 mil, a sobrecarga que o sistema teve para que isso se gerenciasse, já que nós não tivemos novos profissionais. A única coisa que o Delcio falou é que nós, em vez de 18 a 20 médicos, nós passamos a ter 30. Então, com uma efetividade um pouco maior. Eu sei que nos anos anteriores nós tínhamos os problemas de licença, de aposentadoria e de não concurso. Então, eu estou tentando entender a demanda. Só isso. Vereador Regis. Obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa, a todos os colegas conselheiros.
O meu questionamento também é na mesmo assunto que o Dr. Benedetti levantou agora, com relação a esse atendimento da atenção básica, né, esse aumento dos mais de 200 mil atendimentos, e que o presidente relata aqui, realmente nós temos um aumento, sim, né, significativo na quantidade de médicos, se justifica também com os terceiros turnos, né, porque esses profissionais atendem um turno de dia, um à noite, alguns deles, mas o questionamento, presidente, é com relação à reposição das equipes, né, como foi feita a reposição das equipes. A gente sabe que muita gente se aposentou nos últimos anos. A gente tem essa questão da dengue, que a gente recebeu muito relato de sobrecarga das equipes. Nós tivemos muitos questionamentos. E também, presidente, com relação a equipes, eu gostaria que a Fundação colocasse aqui para os conselheiros, que eu não participei, mas se foi exposto aqui a apreciação do conselho, essa abertura do acolhimento durante o dia inteiro, como isso, se isso foi aprovado aqui pelo conselho, como isso está sendo trabalhado com as equipes, porque eu confesso para vocês assim que, ouvindo da comunidade, e digo para vocês, é excelente, Delcio, eu acho que essa decisão, mas da forma como foi colocado para a comunidade, não foi colocado muito bem. Né? Muitas e muitas reportagens na rua, em jornal, inclusive na RBS, dizendo que o acolhimento era feito somente das 7h30 às 8 da manhã. Que todo esse conselho, todos os profissionais sabem que isso não é verdade. E hoje as pessoas, Delcio, estão batendo na unidade 4h30 da tarde e querendo passar com o profissional médico. Que a gente sabe que não é dessa forma o acolhimento. Então eu gostaria de entender como está essa questão das equipes, está tendo essa reposição, se tem essa sobrecarga sobre os profissionais, e como vai ser feito para absorver essa nova demanda que venho aqui e reconheço. Excelente a gestão abriu, acho que o acolhimento o dia inteiro nas unidades. Mas nós sabemos que a gente tem uma nova realidade na saúde básica, isso vai refletir, vai reduzir lá na UPA, mas vai aumentar nas unidades de saúde. Como nós vamos absorver isso? Eu acho que essa questão toda que tu coloca é mais ou menos na linha que a gente colocou já para o Dr. Benedetti. Não vejo essa questão que tu está colocando da sobrecarga. Na verdade, se dividiu esse atendimento durante o dia. E nós, como servidores, nós estamos aqui para atender a população. E esse é o olhar maior. E nós não temos servidores adoecendo por atendimento ou por esse ou aquele motivo. Mas o reconhecimento da comunidade, isso nós temos que ter sempre presente. Esse processo de implantação ela é uma decisão de gestão. Você tem que pensar lá, voltam lá em 2012, 2014. Como é que era? Fila nos postos de madrugada, entrou acolhimento. Não, é ruim, é muito, todo mundo não pode, não dá, não pode. Se consolidou isso nos anos. Agora o que é que acontecia? A pessoa não ia naquele horário, não, é no outro dia de manhã. E isso é muito pior para a população. Vocês têm que pensar que a população ela não mora do lado da UPA, eles têm distância para se deslocar. Isso ficava para o dia inteiro. Não estamos avaliando, é o primeiro mês, não deu ainda uma grande diferença no impacto disso no atendimento. Porque realmente nós vamos ter que ver se isso vai produzir um volume maior, ou se ele só vai atender as pessoas no turno inverso, mas era muito pior o que acontecia, e eu presenciei isso em diversos momentos. Vai no outro dia de manhã às 7h30, isso é bom para os outros, quando é para a gente, para alguém da casa da gente que precisa, e tem que se deslocar da Júlio, da Vila 7, de qualquer lugar da região para a UPA, claro, a UPA está aberta 24 horas, é unidade de pronto atendimento, mas isso implica em deslocamento e coisas mais leves a gente pode resolver. E o nosso servidor está lá para atender, sim, até às 17h30. Nós botamos o acolhimento até às 17h, justamente para evitar. A questão de querer ir no médico, não, eu estou mais ou menos na época do Benedetti, nós estamos 30 anos já nessa lida de conselho. O que nesses 30 anos a população quer? Eles
já tem um grande reconhecimento, mas não sobre a equipe. O foco é sempre a consulta médica. E a gente sabe quanto o enfermeiro, um técnico, um agente e outros, e as outras especialidades resolvem numa unidade. Mesma coisa na UPA, se a pessoa vai lá, o enfermeiro com certeza pode resolver muito, mas se não vê o médico, então essa é uma outra discussão. Essa era às 7h30, ela só foi prolongada durante o dia. E nós temos as unidades tipo Centro e Esperança, eles têm 2 médicos de 40 horas. Os outros, basicamente, todos com 60 horas. Onde tem um volume menor de população, porque isso é critério técnico. As do interior não vão ter 2 médicos, porque não há necessidade, porque eles têm população menor. Bela União tem 1.500 habitantes, 7 de Setembro tem 2.000 e pouco, Guielopes tem 2.700, então não existe essa necessidade. Isso é um gerenciamento, é o bom uso. E eu fico feliz quando o Regis coloca que a população está feliz e ela está sendo atendida. E eu acompanho o monitoramento das unidades todo dia. Nós temos momentos, sim, eu acho que ainda nós temos que melhorar. Ainda tem muita gente indo no primeiro horário, que deve dividir durante o dia, porque não é mais só um médico. A própria questão do uso do teleatendimento, ele tem que ser cada vez usado mais, as pessoas não vão precisar se deslocar, retorno de receita e outras coisas. Então, isso é uma caminhada e o SUS vai ser bom se ele for melhorando e atendendo bem a população. Essa é a diferença. Nós temos que cada vez atender melhor a nossa população e nós temos hoje condições invejáveis de atender. E às vezes as pessoas trazem, mas a UPA está ruim. Quem de vocês assistiu faz uns 15 dias em Porto Alegre? Aí o pessoal vai ter uma noção do que é a UPA ruim. Em Porto Alegre, falado pelo secretário de Saúde, reportagem da RBS. Paciente na UPA que precisa internar para ir para um hospital de referência, 46 horas. Em média, para poder acessar um hospital. Isso é paciente que precisa internar. Isso não é paciente que teve uma intercorrência, que está aguardando o leito. Então, essa é a realidade de grandes cidades. Por isso que nós temos uma bem diferente. E eu acho que a nossa equipe, a equipe de servidor da Fundação, ela é excelente. E provou isso na dengue, provou em N momentos difíceis. Claro que a dengue criou uma sobrecarga para todo mundo, criou no hospital, criou na internação e criou com todo mundo. Mas não faltou assistência, não faltou empenho. Eu acho que sim, cada um defende a sua área, mas não vejo isso hoje, e se isso for preciso, nós vamos ampliar, mas de acordo com a avaliação criteriosa. Visitei Gravataí faz agora 1 mês atrás, eles estão indo lá, como é mais população, eles têm 3 vezes a nossa população, eles estão, das 30 unidades de saúde, estão criando unidades maiores, com 2 ou 3 equipes. Sabe quantos técnicos é por unidade? É 2. Nós temos todos 3, as do interior 2 e Centro e Esperança 4. Então, a nossa estrutura de atendimento ela dá conta, e nossos profissionais, eu vejo que são infinitamente superiores ao que eu vejo em outros lugares. Com a palavra, Beatir. Boa noite. Assim, ó, já de início, no centro, eu andei verificando os técnicos, tá? Nós temos 3, né? Tem uma pessoa afastada por doença mental, né? Então, de fato, já não é informação. Não temos 4 pessoas efetivas trabalhando no centro. Então é um dado novo. Não, só coloco que fazia meses que nós não tínhamos, né? Só isso que eu coloco, tá? Aí, em relação ao acolhimento de 2 turnos, assim, ó, olhar o monitoramento, interessante, tu observa o público, né? O que a gente fala é dentro do espaço, acompanhar. Por quê? Eu acompanhei um caso, porque me mandou informações, nós fizemos um pedido, né, para a Fundação. Quando nós falamos que os dados do hospital, UBS, UPA, GAR, está tudo integrado, mas nós sempre temos que lembrar que quem tem acesso a isso são os enfermeiros, tá? E os médicos. Então, essa movimentação do acolhimento durante a tarde, ela muitas vezes acontece quando o médico não está lá ou o enfermeiro está fazendo outra situação. Então, assim, ó, muitas vezes pedem cópia de exame. Não, tem o interfeciamento. Tá, mas não é sempre que está à disposição de ser verificado, porque só tem 2 profissionais autorizados a olhar isso. Então, ele cria uma dificuldade, sim,
Tá? E nós vamos ver essa situação do acolhimento daqui a algum tempo, se nós vamos ver esses históricos, se nós estamos conseguindo acompanhar, fazer a prevenção, né? Deixar a vacinação, todo o diabetes, todo esse histórico, não é hoje o imediato. Eu vejo que nós temos que fazer um levantamento de quantos grupos de trabalho nós tínhamos por UBS, o que nós desenvolvia, e se nós estamos conseguindo acompanhar isso, fazer o mesmo trabalho hoje. Então, assim, a gente fala que não é uma crítica, Delcio, é sim uma forma de colaborar para nós acompanhar, porque a atenção básica é isso, é prevenção. Então, nós temos que ver os dados por UBS, fazer um acompanhamento e ver se todos os dados, os grupos de trabalho estão tendo sequência, né? Tá? Essa parte mental que a Flávia coloca também, eu vejo uma deficiência na discutir ações de saúde. Tá? Por quê? Ações de prevenção, nós já estamos 2 anos aqui, então aquele conselho foi reativado, mas em que momento, o que nós estamos fazendo para não aumentar o consumo, a utilização de drogas no município? Tá? O que eu digo assim, eu moro na Esplanada há 10 anos, de 2 anos para cá, aumentou o número de pedintes muito, muito, mas o que? É dinheiro, não é roupa, não é isso. Então, assim, ó, eu também faço uma crítica, que eu já falei 2, 3 vezes, o nosso bem-estar social, atualmente não está mais comprando muito sacola econômica, é pela doação, né? Não é autorizada a compra. As famílias, elas recebem um mês sim, um mês não. Aí muitas vezes dizem, por que não trabalham? Eu quero saber se um empresário aqui souber que a família toda de dependente químico, se de imediato vai contratar. Não, eu tenho que fazer uma ressocialização, eu tenho que fazer um treinamento, eu tenho que ter qualidade. Tá? Não é tão simples como parece dizer, ele tem que trabalhar. Então, assim, ó, eu vejo uma falta de discussão de ações de saúde e de prevenção. Não sei se eu estou enganada, mas eu acho que, de repente, nós podemos ter um capítulo, né, nas próximas reuniões, que a Flávia nos traga, né, e nós ver o que nós estamos implementando nessa área para nós ter uma melhoria nisso. Né, tá? Eu acho que é isso, por enquanto, mas eu vejo dificuldades no acolhimento, na situação assim, de conversar com os profissionais e trazer uma harmonia dentro das equipes, porque hoje foi colocado, foi uma decisão de gestão, tá? Foi como colocado, não foi discutido no conselho, tá? Isso todo mundo nós soubemos, né? Mas eu vejo uma dificuldade de harmonização com os servidores em termos de organização de trabalho, tá? Só respondendo, então, aquela primeira questão que tu disse que é um caso, então eu nem vou responder, porque no universo são muitos casos. Mas eu acho que a questão do implantar, não houve uma reunião, houveram diversas reuniões com as equipes. Mas sempre tem aquele primeiro momento de não mudar, porque nós já tínhamos unidades que já faziam isso, mas outras não. Então nós transformamos ele num padrão, porque isso nós vínhamos trabalhando pelo menos há 4 meses. E para a gente tomar uma decisão dessas, Beatir, é imagem e é dados, e convicção. E aí a gente faz a mudança. Tanto é que tem o reconhecimento a isso, tem queixas pontuais, tem equipes que a gente vai mexer, reorganizar, com certeza, mas isso a gente faz o ano inteiro. E quando você fala em prevenção, não pode esquecer que hipertenso e diabético e outros também vão fora do horário. Não, agora já não é mais 8h30, não vão. Eles vão continuar a ter o acesso, nós vamos continuar trabalhando com agendamento, nós vamos continuar com tele. Então, são N situações. Eu acho que é o momento da mudança e isso é normal, né? Bom, gente, eu acho que vamos passar para a próxima apresentação. Tá, não, está com a palavra. Só quero fazer um alerta, assim, eu estou cuidando do relógio e cuidando da plenária. Tem gente se retirando já para indo para casa, que são conselheiros aí. Não, pode utilizar o microfone porque está sendo gravado, por favor. Em relação ao indicador 16, eu não sei o que é isso, população assistida por solução alternativa coletiva. Eu gostaria só de entender um pouco melhor. Em relação
Está com a palavra, Rogério. Boa noite a todos. Vamos dar sequência, então, à apresentação do relatório de gestão do terceiro quadrimestre e anual de 2024. Foi disponibilizado para vocês o relatório com alguns dados relativo à movimentação financeira, então, de todo o ano de 2024 do terceiro quadrimestre. Iniciaremos, então, com o primeiro quadro, que se refere a um resumo geral da movimentação financeira do terceiro quadrimestre e do ano. Inicialmente, nós temos o saldo bancário, o que foi arrecadado, a despesa, o que ficou a receber e o que ficou a pagar, resultando, então, um superávit financeiro ou, como podemos resumir, saldo bancário final no banco, os recursos disponíveis. No quadrimestre, nós tínhamos inicialmente, então, lá em 1º de setembro, 15 milhões e 350, arrecadamos 71 milhões e 200 e a despesa 73 milhões e 300. Saldo bancário final, 13 milhões e 246. A receber 7 milhões e 300 e a pagar 8 milhões e 200. Saldo final, 12 milhões e 352 mil. No ano, então, o saldo bancário inicial, que é lá em 1º de janeiro, né, levando em consideração o ano, 15 milhões e 790 inicialmente, arrecadado no ano 192 milhões, a despesa 194 milhões e o saldo bancário final 13 milhões e 246. Isso, a partir dali, é o mesmo valor do quadrimestre, porque o quadrimestre também se encerrou no final do ano. Temos um breve resumo do acompanhamento orçamentário. Então, quanto nós tínhamos orçado, estimado para receita e despesa para 2024? Nós tínhamos previsto, então, 189 milhões e 200. A arrecadação deu 192 milhões e 14. O percentual do executado do orçamento, então, deu 1,49% a mais do que foi estimado. A despesa foi de 194 milhões. O percentual executado, então, da despesa, 2,83% a mais do que foi previsto inicialmente. Agora nós temos um demonstrativo, então, bem detalhado, né, das fontes de recurso, toda a movimentação, então, de cada fonte. A fonte municipal, que é aquela que a prefeitura repassa recursos para a fundação. Nós temos a análise do quadrimestre e do ano. Inicialmente, então, 1º de setembro, os recursos da fonte municipal, 4 milhões e 200, arrecadado no quadrimestre 27 milhões e 600, no ano 67 milhões e 200, a despesa do quadrimestre 30 milhões e 400 e a despesa do ano 68 milhões. Sobrou no final do ano R$1.522.000 em conta. Vocês têm ainda mais 3 colunas, eu não trago aqui porque eu não ia caber para a apresentação, relativo dos recursos que ficou a receber e dos recursos que ficaram a pagar, e mais o superávit final. Das outras fontes, que são aqueles recursos arrecadados diretamente para a fundação, não é repassado pelo município e nem pelo Estado e nem pelo governo federal. São arrecadados diretamente lá pela fundação. São as taxas e multas de vigilância sanitária, temos honorários advocatícios, temos ainda um saldinho, tínhamos, né, do ressarcimento do Estado de anos anteriores, inscrições de concursos, processos judiciais, serviços hospitalares, que são os municípios repassam para a fundação, cirurgias de oncomamárias, hemocomponentes, serviço de urologia e hematologia, o SAMU, que é a contribuição da microrregião, e da UPA também da microrregião. Então, o saldo inicial das outras fontes, R$1 milhão, no quadrimestre 1.761.000 arrecadado, 4 milhões e 900 no ano, despesa de 2 milhões e 200 no quadrimestre, 7 milhões no ano. Saldo final, então, restou no banco 499 mil das outras fontes. Fonte estadual. Também são diversos programas, a mesma coisa. Vou apenas
apresentar o valor total. O saldo inicial, então, da fonte estadual, tínhamos 1.200.000, a receita 10.510.000 no quadrimestre, e no ano 29.300.000. Despesa 10.100.000 no quadrimestre e no ano 29.600.000. Saldo final 1.526.000 que restou em conta bancária dos programas do Estado. Da fonte federal, também são diversos programas, vou pular lá para o total. Saldo inicial 8.800.000, arrecadado no quadrimestre 31.200.000, no ano 90.400.000, despesa 30.400.000, no ano 89.800.000, saldo final 9.700.000. O total, então, de todos os recursos arrecadados pela Fundação e despesa executada, tínhamos inicialmente em conta bancária 15.350.000, arrecadado no quadrimestre 71.200.000, no ano 192, a despesa do quadrimestre 73.300.000, no ano 194 milhões, e saldo final 13.246.000 que restou em conta bancária. As outras colunas, então, é a análise aí de recursos a receber e despesas que ficaram a pagar no final do ano. Aqui nós temos, nesse quadro, só para destacar, temos, eu até coloquei em vermelho aqui no relatório, são emendas parlamentares que vieram no final do ano e estão bloqueadas. São 3 repasses, 1.462.000 que foi bloqueado no final do ano, relativo ao STF. Na verdade, ele quer mais transparências das emendas, então ele bloqueou todas as emendas parlamentares em todo o país. Então, esses recursos ainda estão em conta bancária, parados lá, esperando a decisão do STF para liberar. Aqui, esse quadro, esse demonstrativo, traz os recursos a receber, tanto do Estado, federal e da região. Esse primeiro quadro aqui, então, é do Estado, que ficou a receber. Na verdade, praticamente é todo mês de dezembro, né, que o Estado repassa no mês seguinte. É normal, mas a gente tem que contabilizar isso como a receber no final do ano. Algumas do programa de próteses dentárias, temos de setembro, outubro e novembro, também atrasado. E do SER, que é um recurso novo, que veio que é um acerto da Justiça com o governo do Estado, que é repassado para compra de próteses auditivas. Então, também de outubro, novembro e dezembro, uma média de 61.600 mensal. O total, então, a receber do Estado, 2.501.000. Do governo federal, ficou principalmente o valor que é o teto da média alta complexidade, 3.500.000, e outros programas também relacionados ao MAC, que é o controle de câncer, rede psicossocial, o piso de enfermagem de dezembro, outros recursos FAEC, totalizando 4.600.000 do governo federal. Da região, ficou pendente a UPA, o SAMU e o Serviço de Urologia e Oncologia, todos de dezembro, 258.000, totalizando, então, a receber, no final do ano, 7.371.000. Esse demonstrativo traz, então, o percentual de recursos que o município repassa para a Fundação. Temos um comparativo desde 2019. Em 2024, levando em consideração o adicional que foi repassado de 8.333.000, o índice atingiu 25,91%, que o mínimo é 15%, então o município repassou 25,91%. Se excluirmos aquele adicional que ele é diretamente repassado para o Hospital Vida e Saúde, o índice reduz, então, para 22,67%. Se compararmos com 2023, ele teve um pequeno aumento percentual. Ele vem se mantendo lá desde 2019, em 2021, tendo sempre, cada ano, um pouquinho de aumento, praticamente. Com exceção de 2021, que nós tivemos ali uma redução, porque tinha bastante recurso do Covid. Daí pôde-se utilizar esse recurso disponível e reduziu, então, a participação do município.
Então, o total repassado do município para a saúde, 66.720.000, os 15%, que seria o mínimo que deveria ter sido repassado, né? 38 milhões, então o município repassou a mais do que obrigatoriamente ele teria necessidade, 28 milhões. Isso deu 7,67% a mais, considerando, então, sem o adicional. Se for com o adicional, ele dá 10,91%. Temos o gráfico, só para demonstrativo visual, para verificar a sequência, como é que vem se comportando o índice. O próximo demonstrativo é relativo às despesas com pessoal da Fundação, desde 2020 também. Ele vem se mantendo entre 28% e 30%. Nesse ano 2024 deu 29,93% as despesas com pessoal da Fundação. Próximo demonstrativo é relativo às emendas parlamentares recebidas no ano de 2024. Temos ali a relação de todas elas, e qual, para quem era destinado, a origem também, origem, destino, e o valor que somou R$ 5.392.915. Calamidade pública, também temos a relação dos recursos que foi recebido do Estado, do governo federal, para quem era destinado, para Vida e Saúde ou para a Fundação, e os valores e a finalidade. De calamidade pública foi arrecadado 6.624.000. Próxima planilha é relativo aos investimentos em bens patrimoniais efetuados em 2024. Obras que foram executadas: a reforma do BS Agrícola, valor de R$ 319.000 aplicados, a conclusão do almoxarifado, R$ 861.000 em 2024, totalizou investido, né, no almoxarifado, a construção total dele, o custo total, R$ 1.092.000. Já tinha sido iniciado em 2023 a construção e acabado agora em 2024. Foram efetuadas pintura interna e externa dos prédios, foi gasto R$ 465.000. Então, investimento total em obras e reformas, R$ 1.645.000 em 2024. Equipamentos e material permanente. Então, são todos aqueles bens que ficam no patrimônio. Foram adquiridos 20 veículos, R$ 2.261.000 investido, 8 câmaras de conservação, R$ 121.000, 153 microcomputadores, R$ 841.000, 2 servidores, R$ 239.000, 7 notebooks e demais itens abaixo, que são de menores vultos financeiros. Total, R$ 3.796.000 de equipamentos e material permanente, totalizando investimentos R$ 5.442.000. Trazemos também, a pedido da Comissão de Orçamento e Finanças e do próprio Conselho, o resumo das despesas com o hospital, que é o principal prestador de serviço. Vocês têm o demonstrativo bem detalhado, mês a mês, eu trago aqui só os valores totais. Serviço ambulatorial e IHGAS. Primeiro, serviços ambulatoriais, diretamente temos separado aqui do Vida e Saúde e do Abosco. Vida e Saúde, 26.474.000, antigamente era Abosco, né, agora também administrado pelo Vida e Saúde, 3.329.000, mas é um outro CNPJ, então a despesa é separada. Reposição da tabela CIA-SUS, auxílios e adiantamentos, no ano, 7.333.000. Hemodiálise, 4.600.000. Calamidade pública, então, é o recurso que veio do governo federal e estado, 5.500.000. Urologia região, 188.000. Hematologia, 248.000. Hematologia Santa Rosa, 124.000. Hematologia do Hemocentro, 149.000. Quimioterapia, 653.000. Isso são valores que vêm do governo federal separados da quimioterapia. Cirurgias, que são as campanhas, 2.715.000. Exames de endoscopia e colonoscopia, 213.000. Transplante de órgãos, tecidos e células, que é um ressarcimento do governo federal, 65.000. Serviços médicos nas UBS, que tinha médicos contratados para trabalhar nas UBS através do hospital, 1.319.000. Os incentivos federais,
total de 10.623.000. Os incentivos do município, então, com recursos do município, 7.355.000. Incentivos estaduais, que é do governo do estado, então, 19.405. O SAMU, a despesa total do ano, também está separado por fonte de recurso, 3.226.000 o total. UPA, 12.800.000. E emendas parlamentares, 3 milhões do governo federal e 130.000 do estado, totalizando 3.130.000. Piso da enfermagem, 3.033.000 no ano. Implantação da unidade cardiovascular, então, R$ 1 milhão que tinha ficado pendente ainda de repasse de 2023, que o total era 9 milhões e pouco, foi repassado 8 milhões e pouco em 2023, e 1 milhão tinha ficado para ser repassado em 2024. Total geral, então, da despesa, da despesa com o hospital no ano, 113.615.000. Aqui é um resumo, então, dos recursos ASPES, que é o do município, né, que são utilizados para pagar para o hospital. Uma análise só daqueles recursos do município. O que o município repassa para o hospital? Incentivo municipal, 7.162.000. Tem um outro incentivo que é para a antiga Bosco, né, 192.000, mas é do Hospital Vida e Saúde agora. Contribuição SAMU, 482.000. A parte da contribuição de Santa Rosa para a UPA, 4.388.000. Serviços de hematologia, 273.000. Serviços médicos terceirizados, 1.319.000. Atualmente não é mais através do Vida e Saúde, e sim através de empresas com os próprios médicos. Reposição da tabela CIA-SUS, auxílios de adiantamento, 7.333.000, e a implantação da unidade cardiovascular, 1 milhão. Então, todos esses recursos foram com recursos do município, total de 22.153.000 repassado. Aí nós temos uma análise de percentual. Se nós considerarmos o valor total que o município repassou para a fundação, que é os 66.720.000, os 22 milhões repassados para o hospital resultam no índice de 33,2%. Se considerarmos os 15%, que é os 38 milhões, os 22.153.000 correspondem a um percentual de 57,35% dos recursos do município para a fundação não para o hospital. Finalizando, então, o relatório, seriam esses os dados. Aí nós temos, antes dos questionamentos, acho que é melhor a Comissão de Orçamento e Finanças analisa os dados, então apresenta agora o relatório da comissão. Acho que vamos esperar o doutor Claudio Soto falar, daí a gente abre. Eu acho que fica dispersivo isso, entende? Antes eu já reclamei disso, porque senão depois fica um negócio assim, o dado fica relegado a segundo plano. Está com a palavra o doutor Benedetti, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, não é para o Jareta, mas para o presidente da FUNSAR. Se nós temos advogado de carreira na FUNSAR? Nós temos dois. Inclusive, uma está se aposentando esse mês, a Rosilene, e já foi chamado novo para substituir. Só era saber isso. Execução da receita e despesa em outras fontes. Aí tem honorários advocatícios. E é contratação ou é sucumbência isso aí? É sucumbência. Na verdade, assim, existe uma lei municipal, né, que toda a demanda que os advogados da fundação tiverem ganho de causa, no caso, os ônus de sucumbência ficam para o advogado. Ah, é? Sim. Lei municipal. Beleza. Porque eu estou vendo aqui, ó, R$152 mil.
sendo que 1/3 disso aí foi eu que contribuí. Eu acho engraçado isso, hein? Acho engraçado. Não é só da fundação, né? É do município. Os advogados... Aqui eu estou falando da FUNSAR, não estou falando do município. Sim. Gestor é uma coisa política e é uma coisa de vocês que estão na gestão. Mas é muito interessante isso, viu? É a mesma coisa, são diversas situações, né? Isso passa batido, gente. Isso passa batido. Passa batido. As coisas são... É interessante, isso o Conselho não fica sabendo, e nem fica sabendo na prestação de serviço. Né? Tem uma lei da OAB, né, que os honorários de sucumbência sempre são do profissional. Tá? O que a lei municipal, se é isso, não sei se é lei ou é decreto, está entendendo? Tá? Não sei qual é a lei, não sabia disso. Entende? É a mesma coisa que um médico que presta serviço. Quando ele tem uma resolutividade, então ele podia ter um plus. Eu estou falando aqui da FUNSAR. Já que nós temos funcionário de carreira, né? Interessante. Mas tudo bem, isso a gente pode ver em outra oportunidade, mas eu só queria para esclarecer. Outra situação que eu vi aí é contratação de médicos. Ali tem 1 milhão e pouco no ano, isso dá 100 mil por mês. Isso é... Que tipo de prestação de serviço chamada... Estava escrito UBS aí. Unidade Básica de Saúde. Nas unidades básicas de saúde nós temos contratação de médicos terceirizados, é isso? Eu só quero entender, Gereta. É isso? Isso. Enzo? Sim. Isso já foi colocado para nós no Conselho? Não acredito, porque eu não sou cara de faltar ao Conselho. Não me lembro disso. Então, eu acho que tem que relembrar isso, principalmente aos conselheiros, que a maioria aqui a gente vem para homologar o que as pessoas têm no papel. E o questionamento é muito pequeno, por causa que a gente... Só uma questão assim, ó, essa discussão dos PJs foi apresentado no segundo quadrimestre de 2024 pelo parecer da comissão, solicitando explicações da gestão por que essa contratação massiva de médicos para a UBS. Né? Até agora nós não recebemos a informação. Tá, então, mas foi pertinente a minha dúvida, então. Tá, só isso. Obrigado, presidente. Só na questão dos médicos, acho que o Cláudio lembrou bem, nós realizamos o concurso em todas as áreas na Fundação. Em todas elas, e inclusive no médico. A gente fez o concurso, chamou todo mundo e não teve mais interessados. E desde lá, e antes quando tinha a falta, já tinha, por isso que o Rogério apresentou aqui primeiro no relatório do hospital, mas depois ele foi feito com credenciamento, ele é completado 5 médicos também, mediante credenciamento que atende nas unidades de saúde. Nós temos hoje 6 médicos dos mais médicos. Nós temos o maior volume, são médicos contratados com dedicação exclusiva ainda, novos não, mas antigos sim. E temos contratação pessoa jurídica, e agora vamos receber mais 6 médicos da residência médica. Então tem de todas as áreas. Esses médicos da residência médica, eles entram nesse rol aqui como contratados, Delcio? Não, residência médica eles não entram nessa conta. Residência médica, eles recebem a bolsa do Ministério e um complemento de R$4.000 da Fundação. E essa bolsa poderia... O valor da bolsa do Ministério acho que é a mesma das outras residências, 4.000. Então 4.000 mais 4.000. Tá, não, só pra... E o mais médicos, acho que é 12.000. Ok. E esse mais médico, ele sai do nosso numerário ou vem do federal? Não, ele tem as duas possibilidades. Nós poderíamos ter optado por contratar também o mais médico. Nós temos 6 médicos financiados pelo Ministério. A gente faz um complemento de 2.000, que é para residência e essas despesas básicas. O Ministério tem também uma modalidade no mais médicos de tu poder remunerar ele por ali, mas a gente achou que isso não era o melhor caminho.
Ok? Obrigado. Mais questionamentos? Está com a palavra o doutor Cláudio. Não sei, acho. Opa, podia vir no microfone ali, porque está sendo gravado aí. Onde é que eu aperto aqui? Tá ligado? Então, boa noite à mesa diretora, aos demais conselheiros. Como o próprio presidente comentou, os questionamentos têm que vir em cima de dados, né? Eu aqui representando o Conselho de Saúde, também o Conselho Municipal do Idoso, um desejo da população idosa e também expressando uma vontade dos meus colegas dentistas que estou na ponta também trabalhando. A gente tem uma oferta de prótese dentária muito aquém da demanda, né? E aqui eu notei que não há repasse do município para esse projeto, né? Do Estado e da Federação, isso? É que o recurso do município ele pode ser utilizado em qualquer área. Tá, mas ele não tem um programa, ele não tem um programa específico. Tá, em cima dos dados aqui, eu só quero que tu me confirme se é superávit que tem da Federal e do Estado, 10 mil e 17 mil, isso é superávit para prótese dentária? Sim, é 10 mil reais. Tá. Então, o que a gente vem, eu quero deixar como forma de sugestão ao presidente, né? A gente já vem trabalhando com 4 próteses mês por unidade há muito tempo. E nós estamos acumulando fila de espera. E nós estamos na década do idoso, participei há pouco tempo do Fórum Mundial do Idoso, e a parte de reabilitação ela é muito importante, porque o idoso que não é bem reabilitado, não se alimenta adequadamente, pode inclusive ou trocar dieta e ficar desnutrido, ou ir para uma dieta mais macia, e aí repercutir em agravamento de diabetes, hipertensão. Então tem uma importância fundamental a questão da reabilitação. E fazendo um cálculo rápido e básico assim desse superávit, isso daria para ter um acréscimo de 4 próteses a mais por mês por cada unidade. Então eu queria deixar uma sugestão ao presidente, me coloco à disposição, da gente fazer um estudo para tentar então ampliar essa oferta, já que a demanda está muito grande, é uma solicitação constante nas unidades e tem um foco muito importante até dentro da linha de cuidado do idoso. Isso é tranquilo. Mais algum inscrito? Não? Está com a palavra, Rogério. Aliás, doutor Cláudio, seu relatório. Mais uma vez, boa noite. Vou tentar ser bem sucinto aqui, levando em consideração o horário cansado aí do público. Bom, a Comissão de Orçamento e Finanças, né, fizemos a reunião dia 12 agora, na praticamente semana passada, né? Estiveram o Antoninho Carvalho Nogueira, Beatriz Fiorente Servat, Cláudio Souto, Neri Putrich, funcionário do Hospital Vida e Saúde, Raul Harmendinger e Rogério Giareta. O COF tem a sua composição ainda dos conselheiros da Márcia Terezinha e Lazarete Krolikowski. Eu fiz assim um quadro, eu vou tentar fazer só uma análise, assim, eu coloquei o quadro que está exposto no Tribunal de Contas do Estado, justamente a questão do alerta do aumento das despesas de pessoal. Tá? E ali existe a despesa do Executivo Municipal, só que nós ainda não temos o de 2024, então ainda estou me baseando em 2023. Então, já se vê ali que a 49,9% já existe a emissão de alerta que está aumentando os gastos do Executivo Municipal. É importante dizer aqui que os gastos de despesas da Fundação ela está incluída aqui dentro desse gasto da despesa municipal, do Executivo Municipal. E é dali que o Tribunal de Contas se baseia para levar em conta aquele quadrinho ali, para comparar com aquele quadro. Então, ali, a despesa que o Gereto já colocou aí, né, na questão do despesa com o pessoal, que está dando já nessa base de 29%. Tá? Aí, para fazer a gente pensar a questão da análise, que a gente vai fazer mais para frente, foi mencionado aqui, até o conselheiro colocou ali, que é justamente o aumento do número de atendimentos e procedimentos. Tu vê que cada ano está aumentando. Né? Existe um aumento da prestação de serviço.
E aí vem essa discussão. A capacidade de profissionais que hoje estão nas equipes de saúde, elas acabam sendo suficientes. Essa discussão que já estava tendo aqui, né? Nós temos uma equipe qualificada, capacitada, só que aí também tem um acúmulo grande do serviço. Então, vocês percebem que existe uma evolução do aumento dos serviços prestados a cada ano. Aqui, talvez quem viu o parecer da comissão, eu peguei só das UBSs aqui, né? Eu fiz um quadro das UBSs com a população adscrita de cada UBS, os terceiro turno, tá? E aí é muito trabalhoso. Vocês vão ver assim, ó, foi feito dia 12 essa apresentação e a gente está apresentando hoje, então é muito trabalho, né? Eu acabei fazendo isso aqui no dia 12, só que eu peguei só os técnicos e auxiliar de enfermagem, não tem como pegar, aí é muito trabalho, mas peguei pela transparência lá do pessoal ali da prefeitura, né? Tem a transparência, a gente conseguiu fazer esse levantamento de dados. Tá? Depois eu vou discutir aquele quadro ali. Despesas com pessoal, avaliar o aumento da capacidade de oferta de serviço em relação ao número de profissionais de saúde. 2000 e 2024, os gastos do pessoal da FUNSAR mantêm uma média de 29,15%. Aí aquilo que eu já falei, o Tribunal de Contas do Estado, ele se baseia com os gastos pessoal do Executivo Municipal, que ali dentro está os gastos de pessoal da Fundação. Em 2023, o gasto com o pessoal foi de 49,9%, acima dos 40%, aquilo que eu já falei antes, né? Quer dizer, existe essa emissão de alerta em 2023. Em 2024, a gente não tem essa informação ainda do percentual. Aí tem, quer dizer, o que a gente coloca ali? A gente está vendo que existe um aumento do serviço. Dois dados que dizem isso. O aumento dos atendimentos e prestação de serviço da unidade básica, né, e o terceiro turno. O terceiro turno ele dá uma demanda grande. Então, são dois pontos importantes. A UBS, instauração do terceiro turno, que eu já falei, aí ele tem os oito UBS, né, terceiro turno. O quadro da série histórica, ali, depois daquele quadro que eu tinha apresentado anterior, a proporção da população adscrita às UBS. Então, o que a gente percebeu naquela... Voltando aqui, né? O que a gente percebeu aqui? Que existe uma quantidade de profissionais, de técnicos e auxiliares de enfermagem que vem se mantendo nos anos, né? E mesmo com o aumento, ele se mantém. Então, a gente acabou citando aqui algumas UBS que elas estão nesse... Opa, peraí, voltando. Aqui mesmo. Aqui, ó. Nós citamos aqui, com o aumento da prestação de serviço nas UBS, inclusive com o terceiro turno, constata que em algumas UBS mantém-se o número de auxiliares e técnicos de enfermagem desde 2019. Cito a UBS Beatriz Oliveira, Cruzeiro do Sul, Júlio de Oliveira, Sulina e Timbaúba. Então, nessas UBS, pelo aquele quadro, nós praticamente, em relação aos outros, eles estão se mantendo mesmo. E é um profissional que, vamos pensar aqui agora no terceiro turno, todos os dias, como é que está sendo feito esse acolhimento nesses usuários que vão nos postos de saúde. Então, eu coloquei esse ponto que eu acho que é bem interessante. A comissão solicita da gestão explicações sobre o planejamento dos recursos humanos, das necessidades profissionais de saúde nas UBS, para fazer frente ao aumento dos serviços prestados. Hoje também eu falei com uma funcionária da Sulina, e acho que teve a Janice, né, se aposentou, ela era técnica de enfermagem, hoje só tem 2, lá tinha 3, hoje tem 2, enfim, mas certamente acredito que vai ser reposto logo. Sempre. Solicitamos informar o número de técnicos ou auxiliares de enfermagem que estão afastados por licença de saúde, ou aposentadoria também, que é nesse caso da Sulina, né? E correspondentes a quais setores, até para a gente poder atualizar aquele quadro ali, né? Aqui já entra num outro ponto, que é os recursos que são repassados para o Hospital Vida e Saúde.
O Gereta mostrou todas aquelas informações, eu condensei essas informações junto com o apoio do Gereta, de onde que estão essas fontes, como é que essas fontes acabam... Então, a fonte federal, ele é de 59 milhões e 700, foi para 72 milhões os recursos em 2024. E aí vem a fonte estadual, vem a fonte municipal, né, 20 milhões a 13 milhões e 500. A fonte municipal ela tem um aumento grande em 2023, porque é os 8 milhões e alguma coisa da hemodinâmica, né? Por isso que ele fica bem alto ali. Fonte regional, que é 3 milhões quase 2 milhões e 900 em 2024. Eu deixei os serviços médicos da UBS aí separado, porque ele é uma intermediação. Na real, ele não é um dinheiro que entra no hospital para pagar um serviço, para aumentar um serviço, ele é só uma intermediação. Por isso que eu deixei separado isso aqui. Aqui também, assim, não deu tempo, uma das ideias aqui, que era para a gente fazer uma análise do que é esse recurso, se ele é uma suplementação ou se ele está sendo pago um serviço que está sendo feito no hospital. Aqui na fonte federal, por exemplo, ele tem vamos dizer assim, uma complementação da IH, enfim, né, que aumentou de 2023 para 2024. Né? Quer dizer, para fazer frente ao valor que fica fixo. Todos os anos o hospital recebe uma IH com valor fixo, então isso aí foi feito uma complementação. Quer dizer, faltou tempo para fazer uma discussão. Por exemplo, a fonte federal, se em 2023 teve 5 milhões de emendas parlamentares. Né? Já em 2024 teve 3 milhões, só que teve um valor de 5 milhões e 600, eu não vou colocar muito específico, de calamidade pública, que acabou dando um aporte importante para o hospital para poder fazer uma equiparação. Claro que eu estou falando isso até porque não deu tempo para fazer esse... aí eu falei que deixamos separado a questão dos médicos ali da UBS. Houve aumento do recurso de 2023 a 2024 no valor de 4.429.000, representando 4,10% de aumento de 2023 para 2024 dos recursos repassados ao hospital. Conclusões. A apresentação do relatório de gestão do anexo financeiro foi 12/2. A audiência pública hoje, dia 18, torna-se o tempo muito exíguo para análise e elaboração do parecer. Solicitamos à mesa diretora do Conselho articular a audiência pública mais próximo do final do mês ou verificar com o Conselho Estadual de Saúde a possibilidade de aumentar o prazo de apresentação do relatório de gestão. O município, por lei, é obrigado a repassar o percentual mínimo de 15% de suas receitas correntes à saúde. Em 2024, o município passou o percentual de 25,91%, isso aí já foi colocado. Desses 8 milhões, acho que o Gereta mencionou, mas é 1 milhão correspondente à hemodinâmica, né, desses valores repassados ao hospital, e dos 8 milhões, né, 1 milhão correspondente à hemodinâmica, 3 milhões é aquela subvenção que é pago todos os anos, justamente, foi uma subvenção que a ideia dessa subvenção é para poder fazer frente a praticamente que a tabela que hoje o hospital recebe, ela fica congelada, né? Os recursos. Então, essa subvenção social é para fazer esse aporte, né? E esse ano foi 3 milhões, e o ano que vem vai ter novamente, né? E o valor de 4 milhões foi um adiantamento, os quais serão descontados nos repasses de 2025. Foi feito um adiantamento de 4 milhões. O município cumpriu com o percentual mínimo de 15% exigido para a aplicação de saúde. Considerando o tempo exíguo para análise, será realizado um suplemento do parecer posteriormente para destacar as contas do recurso e seu planejamento pela gestão. Tem recursos que enfim, não estão sendo usados, né? Enfim, a ideia é a gente poder estar discutindo isso também. E dos recursos públicos do Hospital Vida e Saúde, né? Que é a suplementação de recursos ou compra de serviços prestados. A comissão solicita junto à mesa diretora para que a direção do Hospital Vida e Saúde apresente o relatório de investimentos com recursos públicos
da unidade hemodinâmica cardiovascular. A apresentação do orçamento FUNSAR para a comissão foi esclarecedora. Assim, a comissão entende que o anexo financeiro terceiro quadrimestre e anual de 2024 da FUNSAR está apto para aprovação. Era isso aí. Obrigado. Bom, eu vou abrir o espaço para a Beatir, quer fazer uma pergunta, que seja muito rápido, porque eu quero cumprir o horário. Eu fiquei pensando aqui nesse valor que vem para calamidade, R$404 mil. Quais que foram as ações que a Fundação fez na vigilância, prevenção e controle de epidemias resultantes das inundações? Do recurso que nós recebemos, nem todo foi aplicado ainda. Mas ele foi usado na compra de medicamentos e outros serviços necessários, porque veio para a vigilância, mas parte era para atenção básica, teve uma parte que foi específico na vigilância e outra na atenção básica. Eu não lembro assim todas as ações, mas teve medicamentos e teve algumas questões específicas da vigilância. Não saberia te dizer, teria que pegar o relatório, né? Sim. Bom, gente, não havendo mais ninguém inscrito, vou para o rito final. Passo a palavra para as considerações finais do integrante da mesa dos trabalhos. Eu acho que da minha parte, pessoal, é isso. Acho que a gente trouxe muitas informações e é uma caminhada que a gente faz ao longo dos anos a nível de Conselho de Saúde. A gente vem avançando ano a ano, a gente não precisa, até hoje a gente não precisou retornar muito ou reduzir o nível de assistência para a população. E acho que assim a gente continua fazendo. E a mudança e o SUS forte, que muito se defende, ele depende da nossa condição de entregar uma boa saúde da pessoa. E isso Santa Rosa vem fazendo, continua fazendo e vai continuar fazendo. Mas vai ter a mudança de processos, principalmente o avanço no digital. Nós temos o município, quem olhou aqui os recursos, o Cláudio já citou, mas nós recebemos na saúde digital 1.600.000. O que é isso? Isso é para mudar a cultura digital e o uso do serviço. Isso não é para aplicar só em Santa Rosa, é para toda a região. Mas a proposta que para toda a missioneira, a proposta que todos os 78 municípios tem uma sala de teleatendimento, nós vamos realizar essa capacitação, e da mesma maneira os hospitais e as UPAs, porque os hospitais hoje, eles praticamente não trabalham com teleatendimento. E se nós pensar em nós, para nós não muda nada, porque nós moramos aqui, mas a população da região não. Então, retorno de consulta, retorno de exames, revisão, tem um monte de situações que a gente pode encurtar e melhorar esse atendimento, e com isso sobra mais tempo para outras ocasiões, outras necessidades. Então, acho que o grande avanço que vem vai ser nessa questão do SUS digital, do atendimento digital. Uma coisa é mandar uma receita pelo WhatsApp de maneira informal, mas pela maneira oficial do SUS é um outro caminho, é um outro jeito, é assinatura digital, tudo de maneira oficial, não pode ser feito numa simples resposta de WhatsApp. Bom, gente, queremos agradecer a presença de todos e damos por concluída a audiência pública e que tenhamos todos uma ótima semana, sendo que a partir de agora o senhor não é Lino, agora seria o Pedrinho, mas então agora é a Fabiana Aveleda, vice, presidente do Conselho Municipal de Saúde, passa a coordenar os trabalhos para a realização da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Boa noite e uma boa semana a todos. E muito obrigado por Vossas Excelências virem lotar o plenário da Câmara para estar aqui na audiência pública. Muito obrigado de nossa parte. Está encerrada a audiência pública. E passo a palavra para a presidente para tocar seus trabalhos.